Você acha que o Jorge come demais? Não, ele come bem. Não come bem. Obrigado, Bem demais. Não é. Ele e o Magriça ali, não sei onde vai tanta rodela. Ele e o Magriça. Fica uma Magriça. Vai assim, ó, tem um vácuo aqui, e depois sobe o espaço pra ficar assim, tum, tum, olha, falta doce, aí vem a pizza doce pra calçar. Tá gravando, hein? Pode ir então? Pode Vai ir? fazer a palma? Pra gravar agora só? Já foi a palma? Pode ir? Nossa, Beleza. tem umas 5 palmas. Nossa, né? não, peraí, senão depois eu que me lasco. Por que Agora sim. isso? Pra sincronizar o áudio. Ah, isso aqui é problema. Ah, meu Deus, vou começar assim mesmo, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Foi tudo ao contrário, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Saudações para você que está nos assistindo, mais um podcast do Only One começando. Hoje com a presença ilustríssima e especialíssima da fera. Fala, menininha, garotinho. Luiz Barriga, ou só Luiz, ou só Barriga. Fala, Luiz Barriga, Luiz, tudo Por que bem? Barriga? Por quê? Não, porque eu comia bastante, aí sobrou um espaço maior. E aí ficou, porque o pessoal começou a brincar e ficou esse nome de Luiz Barriga. Mas você Só não por liga, causa da né? barriga, agora eu perdi a barriga, viu, gente? Ó, Mas você não liga, nunca liguei. Eu tive sempre apelido. é mesmo? Qual mais então? Já vai ser- Largatixa, Xuxa, Alemão, tudo que você possa imaginar já me chamaram. Meu nome ninguém sabe direito. Tem lugar que meu nome ninguém sabia. Quando eu trabalhava no banco, grande parte de todos os... Uma vez eu falei, não, agora não quero mais. Aí eu coloquei na tabela do banco meu nome. Eles ligaram no Os caras só banco. chamavam- Ligaram no banco. Vocês trocaram operador? Vocês são loucos? Como vocês trocaram operador, seus burros? Burro. Sou eu, burro. É eu. Ah, não. Então, acostumou, né? Uhum. Então eles começaram a acostumar. E meu apelido de menino também. E aí Era ficou- lagartixa, era gata. Porque eu subia em todo lugar. E alemão... comprou- Não, mas não foi. A É fácil. história foi que eu estudava num colégio de freira, que eu fui muito bem tratado lá. Não sei porquê, né? E aí, eu estudava no colégio. Minha mãe colocou, ela queria me colocar. Desde aquele comecinho, acho que Deus já queria. Deus já queria tomar conta, mas eu tentei escapar. E aí eu tinha. Acho que eu devia ter. Acho que foi no pré-primário. E aí tinha uma peça de teatro. E eu participava da peça. E eu era bem magrinho. E a peça tinha uma roupa, eu não lembro que cor, que aí tinha uma meia que ela era toda riscadinha, preto e branco. E aí tinha uma vizinha minha que ela falou assim, parece uma lagartixa. Parecia magrela, parecia um negocinho pulando. Branco. E aí ficou isso aí, acabou ficando. Até hoje os caras, os antigos que me conhecem, me chamam lagarta, beleza, como é que você tá? Ninguém se for na moca ela perguntar quem é Luiz, acho que o cara nem conhece. É quem mais próximo a mim conhece, mas os que conhecem antigo é tudo lagartixa, largata, e aí foi. Aproveitando que você falou da escola, você tem várias histórias, né? de Da escola eu tenho várias. Qual que você quer? Qual que você quer? Quantas escolas você já estudou, mais ou menos? E de quantas você saiu ou saíram? Eu teve um ano que eu saí 3 vezes, 4 vezes da escola. Mas você foi expulso. Todas as vezes. E a última eu desisti, porque aí não dá mais. Mas eu estudei até a 4ª série, 3ª e 4ª série, eu estudei. O meu grande problema foi na 2ª série. Que a minha mãe não tinha espaço e colocou num colégio que tinha perto de casa, que era o pior colégio do mundo. Tanto é que eu estudava na sala de ciências. E eu estudava do lado da caveira. Tem a caveira? Eu estudava do lado da caveira, você imagina. Então eu ficava jogando bodoquinha, aquele golzinho, o dia inteiro, não fazia nada. E a professora também não estava nem aí. E foi uma bagunça. E daquilo eu fui piorando. Aí na 3ª e na 4ª. Na 4ª série o meu pai não deixou eu ficar. Porque meu pai era professor, ele falou, vai ter o primário, imagina, Falei, mas eu não repeti. Ele falou, se você voltar, você teria mais base para começar na 5ª série. Falei, porque senão ele vai ter problema. Meu pai, não. Aí eu fui para a 5ª série e aí começou. Repeti 1, 2, 5ª, 2 a 5ª, acho que 2 ou 3 a 6ª. Aí eu já tava no tempo de supletivo. Aí eu fiz o supletivo de 6ª e 7ª em um ano.
E também não fazia nada, né? Só bagunça. Aí eu voltei para esse colégio, o que aconteceu? O pessoal da minha rua, o pessoalzinho que tinha da minha rua, ninguém mais aceitava a matrícula do pessoal da minha rua, porque a gente era muito bagunceiro. E aí meu pai tinha muita coletividade com o diretor de ensino, que ele era professor e tal, e ele falou, aí conseguiram me matricular. E eu entrei nessa escola com uma condição, que eu tinha que assinar um termo lá, minha mãe assinar um termo para não acontecer nada, porque eu era tido, tanto é que eu fiquei acho que uns 2 meses, eu acho que eu fiquei na escola e ninguém gostava comigo. Eu tinha o cabelo aqui assim, ó, loiro, aquela cara, fumava já, bem louco. E quantos anos você fumava? Comecei com 14 anos, 13 anos. E já tinha experimentado droga já, né? Acho que uns 13 anos já. Porque a gente, na minha rua, tinha o cara que fazia funilaria. Então a gente vivia lá e o cara tinha tiner. Então a gente ia lá pra falar, eu posso aprender como faz a funilaria? Não, pra ficar cheirando tiner. Uma mulher o tiner de louco o dia inteiro. E aí foi um monte de coisa que a gente usou. Desde menino. E foi isso aí. Cheirou de tudo que você possa imaginar. Aí depois minha rua tinha uma feira. E a gente não tinha dinheiro para comprar cigarro. Então a gente pegava o massinho de... O alho não solta a casca. O cara solta e fazia um chumacinho. No final da feira ele resseca. A gente amassava e fumava aquilo ali. No alho? Fumava folha de alho. Aquilo quase matava. Fumava. Meu Deus do céu. E aí, eu comecei a fumar com um velho que tinha no ferro velho. Que a gente vinha do colégio, o velho tava lá. E ele falou, dá um cigarro. Ele tinha aqueles ainda continental sem filtro, pequenininho assim, ó. Era fumar fumar. Eu tragava, puf, você sentava e ficava assim, ó. Porque você não tá acostumado com a fumaça, né? E além de ser forte. E aí começou, mas na escola foi assim. Aí depois eu comecei o colegial. Aí eu passei nesse ano, aí o que eles fizeram? Nessa 8ª série, a gente começou, os professores começaram a não querer mais que a gente ficasse na escola. Porque já era tudo repetente, os piores do mundo. Então eu falei, vou expulsar esses caras. E começou a dar incentivo pra gente a fazer. Eu era o diretor do centro cívico da escola. Então o que a gente fazia? Toda reunião a gente pegava dinheiro, pulava um muro e ia beber no bar. Nossa. Aí voltava louco, bebaço. E assim, ia mais assim, quando a gente pegava para fazer alguma coisa, nós fizemos, eu creio, de todos os que eu já vi, foi a melhor Olimpíada que foi nós que fizemos. Nós organizamos, tinha tudo que você podia imaginar. Tinha basquete, vôlei, futebol e handball. Aí tinha para as meninas, tinha até negócio para ficar pulando lá. Foi muito legal. Então assim, quando deram a oportunidade, a gente foi bem, todo mundo acabou passando de ano e a gente foi pro colegial. Aí porque eu queria estudar no Objetivo. Aí meu pai, naquele tempo, ele, graças a Deus, ele tinha uma condição muito boa. A gente nunca... Quando era novo, a gente ficou uns 10 anos assim, mais ou menos, que eu morava com a minha avó. Aí meu pai trabalhava e estudava. Então, quer dizer, eu fui ver meu pai assim, integralmente com ele mesmo, acho que quando a gente mudou para essa casa nova. Porque o resto eu não vi. Então meu pai estudava e trabalhava, então não tinha tempo, quase não via. Eu lembro que eu brincava com ele no domingo. Ele era professor de quê? De matemática. E depois ele se tornou engenheiro civil. Depois de 50 e poucos anos. Não. Meu pai morreu muito tempo atrás. Meu pai acho que morreu antes do... Não, eu já tinha me convertido já. Eu já tinha casado, já. Meu pai morreu... Eu não lembro o ano não, mas faz um tempinho já. O Rafa tem 22. Eu creio que acho que uns 20 anos eu acho que ele deve ter morrido. Eu creio que isso aí, que ele morreu. E aí aí aconteceu isso. Aí consegui... Nesse ano aí eu fui sair das 3 escolas. Uma eu fui expulso, fui convidado a mandar embora. Essa aí porque eu estourei a bomba. Nossa. Aí a outra porque eu bebia na sala. Aí o cara falou, vamos tinha um tal de colégio Anchieta. Tava todos os vagabundos nesse colégio, todos. Que ninguém estudava. Vai passar. Eu falei, pai, vai passar. Vai passar mesmo? Eu falei, acho que vai. Repeti, desisti, não fui mais. Aí depois no outro ano, nós fomos estudar no Juventus. Dentro do Juventus. Tinha uma escola técnica, que era técnica de professor para ser técnico em educação física. Aí tinha paraquedismo, tinha um monte de coisa. E aí a gente ficava lá, mas a gente nunca ia na escola. Aliás, ia,
Mas a gente ficava na arquibancada, tomando sol com as meninas e tomando coquinho o dia inteiro. Ficava o diretor, só tinha uma professora que repetia todo mundo. Os 2 professores que eram, ficavam tudo com a gente. Ou quando a gente não pegava o carro dele, ou ia jogar bola, a gente vinha em Santana jogar bola com os caras, ou se não ia viajar, dava um rolê pra tudo que é lugar. É porque isso tudo você já podia dirigir, né? Não, eu já dirigia. Mas não tinha carta. A gente tinha que quando meu pai tinha essa condição, a gente tinha o clube e tinha estacionamento. Então meu pai tinha alguns carros no estacionamento do clube e tinha os carros em casa. E eu sempre pegava para ir para Domingueira. Então eu pegava o carro e ia para Domingueira. Tinha vezes que eu dava uns rolês a mais, que não era para dar, mas eu dava uns rolês. Mas a gente sempre dirigiu, porque o nosso sonho da minha geração era fazer 18 anos e dirigir. Então a primeira coisa que a gente fazia era dirigir. Hoje a primeira coisa que o cara quer é ter um tablet, um iPad, um iPhone, né? Mas não quer. Era coisa simples, a gente não tinha assim um negócio que nem hoje vocês têm, essa facilidade não era, totalmente diferente. Você vê, teu pai é do mesmo tempo que eu, Val, a gente não era assim, a gente criava brinquedo, a gente inventava brincadeira na rua, então isso tudo só zoando, só na rua, o dia inteiro, não ficava em casa. Eu cansei de minha mãe fechar as portas, prender, fechar tudo, não. Ela trancava para eu não sair pra rua. Aí eu colocava a cabeça na coisa, falei, passou a cabeça, passo o corpo. Pulava e ia embora. De noite eu aparecia em casa. Aí eu tomo couro. Toda mana fazia isso. Pulava pelo vidro, vivia fugir. Não, ficar em casa. Não tinha jeito. Moleque empinando pipo o dia inteiro. Loucura, achou futebol o dia inteiro. Eu jogava bola das 8 às 8 da noite, Rafa. Eu cansei de sair. Eu acordava de cueca e ia jogar. 8 horas eu voltava de cueca na rua. Só ia comer uns pão que os caras entregavam lá. Nem voltava. Não fazia mais nada. Porque o tempo que a gente tinha era de brincadeira. E assim, meus irmãos todos estudaram. Meu irmão era mais assim, mas as minhas 2 irmãs sempre foram estudiosas. Os meus amigos, a maioria, alguns que eu conheço assim, meus mais próximos, eu acho que não deve ter. Porque a gente até o negócio da banda, a gente não. Acho que nenhum se formou. São músicos, outro trabalha mais formado, que eu lembro, acho que não. Eu cheguei a fazer faculdade, mas eu parei. E aí? Aí eu acho que de escola tá bom, né? Ou não? Tem mais ainda, tem. Aí eu fui pra faculdade, tentei me formar. É pior ainda. Não, na faculdade Você ficou mais de boa? Fui. Aí eu só saí da faculdade porque eu tava no banco e eu acho que eu casei. Eu já devia ter casado, eu acho. E aí eu fui inventar de sair eu tava casado, eu já era noivo. Eu fui querer sair de um emprego para ir pro outro e eu fiquei sem dinheiro para pagar. Quem pagava meus estudos era eu. Aliás, quem pagava meus estudos era o banco. Você trabalhou em banco muito tempo? Trabalhei desde que eu me conheço por gente. Aliás, eu trabalhei em corretora de valores, né, DTVM, corretora. Depois eu trabalhei no Banco Bradesco. Aí depois eu fui trabalhar porque os bancos começaram as corretoras assim, é muito QI, né? Quem indica. Então se você não tiver, até hoje, se você for, acho que talvez você não consiga entrar. Hoje talvez seja um pouco diferente, mas era muito assim. E eu conhecia um rapaz, a esposa dele. Ele era operador lá, o pai dele era diretor de um banco, é dono de um banco. E a mulher dele era dona de uma agência de emprego lá no centro. E eu vi lá, ela falava, pô, vai lá, vai lá. E eu tinha uma fabriquinha de jaqueta. E eu vendia pra eles lá. Mas eu nem imaginava que ia trabalhar naquele lugar. E aí foi, eu consegui entrar lá, comecei a trabalhar e fui até chegar à estatura de estar na mesa, com os operadores de mesa e tal. E aí depois eu também, espiroquei, falei, vou voar, não quero mais saber disso aqui não, me enchi de saco, fui embora. Depois eu já tinha conhecido a Cláudia. E aí eu fiquei noivo da Cláudia. Aí eu voltei depois de 1 ano e pouco conversar com o chefe meu, o Nelson. Aí aí eu sei que eu fui lá, eu voltei no mesmo cargo depois da mesma coisa. Eu fiquei acho que uns 2 anos, 3 anos. É engraçado porque, tipo, a gente vê, você falou que tem o lance do QI, né? Hoje em dia ainda tem, mas querendo ou não, acho que hoje as empresas dão muito mais valor, tipo, se o cara estudou, se ele manja fazer. Acho que, tipo,
por exemplo, você contou toda a sua história aqui de escola e faculdade, você não se formou e tal, e mesmo assim você teve uma boa oportunidade de trabalhar num bom lugar, né? Acho Sempre que bom lugar. Hoje em dia, tipo, a galera tem que tomar muito mais cuidado, porque as empresas estão cada vez mais Então, rígidas. eu acho assim, a questão da rigidez da empresa, eu acho que não quer dizer a capacidade que você tem de criatividade, de ser um bom profissional, né? Não adianta você estudar tudo que você é um bom profissional, ou você não gosta do que você faz. Eu adorava o que eu fazia, era o sonho da minha vida estar naquilo. Eu queria ainda descer para a bolsa, meu sonho era estar lá naquele mavuca, loucura, loucura. Meu sonho era isso. Fiz curso, consegui, gastei, eu lembro que eu ganhava na época, hoje deve ser 300 conto, que era o salário de office boy. Eu paguei um curso de 1.900 ou 2.000 reais. Eu não, meu pai pagou, eu falei, não, vou te pagar. Aí ele pagou e eu paguei ele. Ainda dei uma parte para ele, eu lembro que o meu primeiro salário eu comprei uma... a casa da minha mãe, você não foi na minha mãe ainda, não? Acho que não. Não. Então é uma casa grandona e no fundo tem um quintal enorme e atrás tem uma edícula, que era o quarto da empregada e era da lavanderia. E é muito frio lá. E a minha mãe sempre reclamava, porque não sei o que lá, eu comprei uma secadora. Eu lembro até hoje, comprei uma secadora para ela e comprei um jogo que meu pai gostava de jogar. Comprei um jogo para ele. Eu lembro que meu salário eu fiz isso. Eu falei, pai, esse aqui eu vou te dar e o resto eu vou comprar para vocês. Eu comprei um mês. Foi isso, e eu fui. Acho que eu fiquei um tempo nesse banco, eu terminei. Chegando lá, eu falei pro cara, mano, você falou para mim fazer a bagaça, eu gastei o meu dinheiro, nem meu não era. Falei, não tinha condições de pagar. Ah, não, foi dar chance pro tal de nem lembro se era manga, chiclete, alguma coisa assim. O cara tava lá. E tava há muito tempo e o cara deu oportunidade pra ele. Então, quer dizer, pô, fui lá, me esforcei, eu falei, então me dá minha conta agora. Você é louco? Tchau, eu tô indo embora, irmão. Porque vocês fazem isso hoje, né? Não tá bom aqui, eu vou embora. Acabou. Nosso tempo não era, eu tinha que ter plano de carreira. Sim. Eu tinha que criar eu ficava um tempão numa empresa de só. boy, ia. Quando eu cheguei lá no nível que eu tava. Depois eu entrei no banco, nesse banco eu fiquei 20 e poucos, 17, 20 anos acho que foi. Aí depois eu não me aposentei porque eu fiquei um bom tempo parado, eu fazia as minhas coisas, tentei abrir loja, fiz um monte de coisa. E nunca deu muito certo. E eu consegui, quando eu trabalhei no banco, eu consegui tudo que eu precisei, que Deus trabalhou na minha vida, né, também. Porque aí entra Deus, né? Até então, tinha um bom tempo sem nada Deus. Deus tem tudo. Tinha umas pescadas. Tem uma história boa. Eu devia ter uns 16 anos e uma das escolas não aceitou a gente. E nós fomos estudar. Então você imagina, aqui é onde eu moro e aqui é onde é a escola. Tá? Tinha que pegar um ônibus. Tipo, daqui lá em Santana, um pouco mais até. Que era a escola que a gente foi autorizado a estudar, porque ninguém aceitava. E nesse colégio, a gente também era os piores, né? E era de tarde, era pior ainda. Que de manhã já era ruim, de tarde era... Aí, filho, era pra jogar fora. E quando a gente tinha umas menininhas que a gente sempre conversava com ela, a gente de noite, a gente pegava a bicicleta e ia na casa delas. E direto a gente ficava. Só que a gente voltava por trás onde elas moravam e descia lá onde teu pai... Teu pai congregava lá, quando se converteu. Eu passava lá. Ei, seus creitores seca! Sério, cara. E acho que seu pai devia estar lá também. Sério. Aí provável. Eu não sei. E aí eu perguntei mais, eu falei, eu acho que eu fazia essas besteiras aí. Mas como você vê como os caminhos a gente se cruza, né? A vida ela é cheia de coisas boas, né? Eu vim conhecer a igreja aqui por intermédio do meu cunhado, Genor, que eu sempre fui do outro lado, né? Bom tempo, do outro lado. Outro. Né? Outro. Eu fui espírita, aliás, eu nasci numa família espírita. E aí eu fiz todo o trajeto, só não fiz outras coisas que era de batizar lá, porque não quis. Mas eu segui esse caminho por um bom tempo. E nesse meio, quando eu ia numa igreja católica, tem uma liturgia mais ou menos, não que é igual aqui, mas tinha uma amizade, sabe, que era diferente. Então, mas eu queria ter esse rostinho diferente, né? Mas tem, os caras, vamos embora, os demônios ficaram todos juntos. Aí, velho, aí beleza. Aí
uma vez tinha um amigo meu, o Punk, ele era punk, ele veio de Brasília, do mal. Punk, que usava coturno, totalmente do mal. Ele andava com os anel, desses anel aí, das caveiras, com aqueles furos pra dar no cara do outro. Ele era do mal. E eu encontrei ele assim, falei, ué. Eu tinha saído dessa escola, eu acho, que eu estudava acho que de noite lá no tal da Anchieta. Aí eu desci, passei na padoca, né? Tomei uma cajibrinha, uma calibrada, falei, eu vou embora pra casa. Quando eu tô assim, eu vi ele assim, eu falei, ué, penteado, ele falou. E aí, João, tudo bem? Eu penteado, cabelo assim. Eu falei, ei, Pan, o que você tá fazendo aí? Você é louco? Com uma menininha toda certinha, né, meu? Falou, nossa, mano, descolei o esquema. Ele falou que era um... Não vou falar que é isso. Que ele não é. Era uma bênção na minha vida, né? E ele falou, nossa, você sai melhor que tem, que pá, que pô. Eu falei, claro, velho. Porque a gente passava o dia inteiro achando cola, cara. Eu e esse cara. Escutando música do Camisa de Vênus. Nossa. Louco, o dia inteiro. O dia inteiro, deixava na casa do cara. Pá! Tudo louco. Era tudo maluco. E eu vi o cara tudo certinho, né? Eu falei, caramba. Aí ele tudo empolgado. Ele falou, ó, cara, eu vou... Vamos lá, tal. Vamos lá, que é uma benção, que não sei o que lá. Eu falei, mano, tô fora, vazei. Depois eu tinha uma namorada que o pai dela também teve um problema e ele foi pra igreja também. Uma igreja que era uma igreja da quadrangular. Também tive a oportunidade de as pessoas trabalharem na minha vida. Então o que aconteceu? É o que eu te falei na 8ª série. Quem deu oportunidade de trabalhar na minha vida teve um bom resultado, né? Quando não foi um bom trabalho, eu não tive um bom resultado. Sim, então é que as pessoas... Você já tinha as suas dificuldades, e aí se as pessoas não acreditassem em você, eu descambava. E aí foi. E aí continuei trabalhando. Aí quando eu me converti, aliás, quando eu aceitei Jesus e me converti, o Agenor era meu cunhado, ele que falava muito da igreja para mim. Eu ia pro centro. Ele falava da igreja, eu ia pro centro. Eu vou pro centro. Ah, igreja nada, tal. E aí um dia aconteceu um negócio com a Carol e aí ele falou, isso é espiritual. Aí eu falei, não é espiritual, é uma semana fiquei no médico, exceção de saco, tal, fui. Cheguei até dar o meu documento pro médico, Tó, é seu o carro, eu quero que resolva. O cara olhou pra mim e falou assim, peraí, subiu, foi lá e falou, eu tenho uma dor de garganta, isso na quinta-feira, e o culto acho que era na sexta. Porque eu já tinha falado, se for espiritual, na sexta-feira eu tô lá. Tomei no nariz, né? Me lasquei, né? Aí, me lasquei em partes. Deus estava preparando para mim um caminho maravilhoso, que hoje eu sirvo a Deus, né? Eu até estava lá embaixo pensando e assim, acho que a conversão de uma pessoa como... Se você começar a ler a Bíblia inteira, você vai ver que houve muito retrocesso nas coisas que Deus abençoou. Sempre. E Abraão entregou seu filho, certo? Ele não quis perguntar. Então eu ia fazer uma pergunta para quem está me escutando. Quem entregaria seu filho daquela forma que entregou? Quem faria isso, né? Então eu vejo assim que o que Deus fez na minha vida foi uma transformação muito grande. Desculpa aí, gente, mas é que é muito assim. Não é que eu sofri muito, é que quando você está de um outro lado, você tem uma perspectiva que nada vai melhorar, né? Que sempre vai continuar daquele jeito, que você vai ver daquela forma. E não é assim. Para Deus e Jesus não é assim. Então, eu venho buscando muito a Deus nesses dias. Eu nem sabia desse negócio, mas Deus vem falando comigo e eu achei um negócio muito legal, que é depois até passo para vocês, que você vai ver na Bíblia, assim, com desenho, tipo, eu esqueci, chama projeto, em inglês, mas tem vários projetos é um projeto que tem, depois eu passo, vocês falam para aí, o pessoal que é muito legal, passei até pro Feijão, esses dias eu mostrei pro pessoal do meu GC, e aí Deus fez com que eu me transformasse. Eu mesmo assim voltei pro alho, né, pra cebola, pro alho de novo, voltei.
Porque eu tinha me convertido, mas eu ainda tinha... Eu fumava, entendeu? De vez em quando, né? Tomava uns cajibra. E eu não tinha entendido. Não mudou de fato. Eu fui liberto. Teu pai teve trabalho várias vezes. Entendeu? Teve muito trabalho. Esses meninos não imaginam que ele sofreu em questão de ele, Gerson, Bebé. Eles iam na minha casa, até eu não lembro mais o nome dele, o Fernandão. Eles iam muito na minha casa, o Agenor. E aí eu acabei me desviando do caminho de novo. E aí, eu tava lá, tal, vou levar minha vida, né? O que eu achava, o que o inimigo planta no nosso coração, quem é novo convertido. Eu falo isso para as pessoas que são novos convertidos, que você olha, que eu olhei muito para as pessoas, né? E não olhei para Deus. Então eu vim para a igreja, por intermédio, ele me transformou, me cuidou, me curou, me livrou e me limpou, né? Porque eu olhava o Samuel e falava, como é que aquele cara tem aquela cara rosada, meu? É magrinho, fake, né? Não, mas ele tem um rostinho rosado, como é que esse cara tem? Porque eu fumava muito, né? Então eu tinha um rosto acabado, meio cinza, meio escuro, meio uma coisa... A Sara, eu falo isso, ela não sentava nem perto, os caras tinham medo de mim. Todo mundo na igreja morria de medo. Quando eu entrava na igreja, eu falei, vai dar. Eu não posso falar que é aquela musiquinha, né? Vai dar. E aí, o que acontece? Eu dava mesmo, e eu manifestava, e teu pai foi. E eu acabei me afastando da igreja. Nesse período, eu fiquei, acho que, não sei se eu fiquei um ano e pouco. Mas nesse período, Deus nunca me delargou. É o que eu falo isso. Quando você lê a Bíblia, você vê que Deus não deixa o povo dele, por mais que ele seja pecador, por mais que ele seja, ele pegue, seja idólatra, por mais que ele faça isso, Deus continua, né? Ele Deus dá uma oportunidade. sempre volta, ele sempre está me olhando. E durante esse período ele trabalhou na minha vida, eu acabei voltando, e aí eu voltei para a igreja, aí eu me senti diferente. Até a Cláudia ia muito comigo, ela se afastou também. Então, quer dizer, o meu prejuízo causou mais prejuízo. Então, a minha mulher se afastou, meus filhos não estavam na igreja. Então, qual seria o resultado hoje? Né? Hoje tem um resultado. A Carol, por mais que ela está assim, mas ela vai nessa igreja, ela vai. Mas ela vai com o namoradinho dela na igreja, ela vai. O Rafael hoje é uma bênção na igreja. Eu creio isso. Eu entendi que quando a pessoa falou isso pra mim, eu quase bati no pastor. Não, é sério. Eu tava fumando com eles lá na praça, eu morava na Casa Verde, onde mora o Genor. E eu tava lá e tinha um velho lá, que era um barrigudo desse tamanho, com um monte de criança, tinha uns 4, 5 filhos. E ele ficava pra cima com aqueles moleques. E eu falei pro Rafael e pra Carolina, vocês não vão lá, que eu não conheço esse cara, e vocês não bebem nada. Foi a mesma coisa, falou, vai lá e bebe. Né? Aí eles foram lá, estavam tomando refrigerante, mas o cara que ele não sabia. E eu saí, já fui, quase bati no cara, sabe? Falei que peguei, que eu joguei, fiz uma bagunça com o cara. E eu voltei a sentar lá do outro lado, eu tava fumando meu cigarrinho lá, tô lá. Aí daqui a pouco ele vem, eu posso falar com você? Eu olhei pra ele, fala aí, meu. Aí ele falou, assim, o que ele tinha prometido pra mim. Que Deus prometeu para mim e para meus filhos. E ele falou isso para mim, falou do Rafael, falou se não tivesse, porque a forma que ele deu a entender, ele deu assim, se não fizesse não teria essa bênção e não seria dessa forma, né? E aí aquilo me deu um estalo, E aí eu fui, Deus foi trabalhando em outras partes comigo, que eu era um cara muito duro com questão de dinheiro, e Deus trabalhou muito na minha vida com isso. Ainda está trabalhando. E eu falo assim, ele mudou a minha vida. E aí eu voltei para a igreja. E aí eu eu vim ser um cristão, né? Aí eu tava aqui, eu não sei que o Manuel Santana, sei lá onde ele achou isso que eu tocava. Aí eu entrei pro coral e comecei a participar. Eu ia perguntar do coral. Né? Aí então, o Manuel Santana, ele olhou pra mim e disse, eu falei pra você não canta? Eu falei, não, canta sim, você canta. Eu não canto, Manuel Santana. Aquela camisa, tipo, né, meu, menininho do Rio. Né? Eu falei, não, seu Manuel, peraí que eu vou falar com você. E o Heraldo tava passando.
Tinha que chamar alguém da velha guarda. Ah, tem que chamar os tiozão, meu. Quebrou o Manuel, né, meu? Tem que chamar os tiozão. A velha guarda tem que ser lembrada, É cara. verdade. Tem que ser bem lembrada, porque eles converteram muitas pessoas. Hoje a igreja é grande por intermédio deles. É. Entendeu? Porque a gente fazia um trabalho, eu lembro muito bem, a gente ia nas casas. A gente fazia 3, cada casa. Eu não lembro se era 3 dias e ia, fazia culto familiar. Que hoje tem o GC, mas a gente ia nas casas, ela ia expulsar os demônios, ia fazer, e aí Lili, né? Irmã Lili com teclado, teclado, e a irmã Lili. Eu não lembro do Val, porque o Val acho que ele não tava, o Val tava ainda na transição. Ele ainda tava acho que no carro, ele fazia o culto no carro. Gordinho safado, gordinho, gente fina. Ele fazia o culto, eu lembro que ele tava assim, ele pegava e ficava, eu passava assim, mas eu não lembrava, que eu não tinha muita afeição com ele. Depois que a gente foi pegando mais amizade, quando ele realmente entrou pra igreja. E aí eu me converti, aí eu entrei no coral, e no coral eu comecei a participar, e aí eu comecei a participar desse grupo, pelo evangelismo, né, tal. Aí depois desse grupo, ele meio que acabou, porque a gente fazia aí não tinha o resultado de vir pra igreja. A gente curava, os caras davam vazare. Ah, tá liberto, eu vou pro mundo de novo. Mais ou menos assim. Só que não tinha esse resultado. Aí a gente acabou vendo que não tinha mais necessidade de ter assim. Não dava um resultado para a igreja. E aí a gente foi pra... aí veio Eu Posso. Aí eu já tava bem engajado no Eu Posso, tava no coral. E começou, e foi. E aí eu fui um dia que a gente tava... O coral tava meio que já tinha tido um problema antes, né? Teve uma divisão. E aí ficou só com o Zay. E o Zay também na época, eu não sei o que aconteceu também, nem quero saber. E ele pegou... E aí ele fez ele dividiu o pessoal. Então quem tinha mais qualidade, então ele fez alguns testes com o pessoal, né? Eu vou te contar quando eu entrei no louvor. Porque eu até então não era do louvor, não fazia nada, só cantava no coral. E aí, porque era eu, Marcelo Negão, o Serginho, o Jorge, o Douglas e o Silvião. E aí, Silvião. Acho que era só isso, Então era nós 6, né? E de homens, era isso aí, né? Tem que achar um DVD do coral os caras o Jorge canta. O Jorge solava, mano. O Jorge solava, nada você, o Jorgeão. Não foi coral, né? Não é esse mesmo coral. Não, eu acho que não, antigo. Petrus, antigo coral Petrus, velho. Vamos ver se era do tempo do, era do tempo do Heraldo, né? Acho que é do Heraldo, a Gabi, depois não, foi o Binho junto, depois o Zay. Quem gravou o DVD aqui na igreja. Aí gravou tudo, fez, foi da hora, meu. Eu acho que eu devo ter eu acho que eu tenho o CD dele, eu acho. Eu lembro que tinha uma época que tinha um monte. Tinha um monte e ficou. Eu tinha até o CD, acho que eu devo ter guardado. É da hora. E aí, nesse dia eles fizeram a divisão. E até então, eu ficava lá, não cantava, não tinha nada, né? Aí no dia que eu fiz o teste aqui, ele não acreditou, né? Ele olhou, ué, o que tá acontecendo? Você canta? Um pouquinho, mas canta. E aí começou, aí eu entrei no louvor. Isso já nem sei quanto tempo faz uma cara. Faz uma cara já. Faz mais de 10 anos. Faz. Faz uns 15, 16 anos. Faz. E aí eu fui, né? Essa é a minha trajetória de questão de cantar, de louvor. Mas eu sempre continuei fazendo trabalhos essa louvor e essa coral. Que eu acho assim, que o grande negócio de você estar numa igreja, numa comunidade que nem a nossa, além de você se converter, entender a palavra de Deus, procurar ir e ler a palavra de Deus, porque não adianta você só vir na igreja, você tem que ler a palavra. Tem que mastigar, comer a palavra, tem que pegar ela e entender, sabe? Não sabe, pergunta. Tem. Porque o que vai livrar você de tudo isso é a palavra. E aí teve episódio depois, até esse dia o teu pai me perguntou, dos 21 dias lá, né? Ah, é verdade. É verdade. Aí, bom você contar essa é legal. E aí eu continuei dessa forma e continuei trabalhando. Eu posso, a gente fazia
Fazia Antártica. A gente ia lá no Flor de Maio, aquele negócio do busão, sobe 200 neguinhos, viajava com aquele busão, mano. Era uma viagem que quebrava. Era tudo de terra. E a gente viajava com o coral também pra caramba, que a gente apresentava bastante com o coral. E a gente tinha o busão. Teu pai comprou o ônibus na época pra fazer isso. Pra pegar o pessoal e aproveitar pra usar o coral. E aí foi, aí eu continuei fazendo tudo isso. E continuei, aí quando o Zay saiu, ele ficou um tempo com a gente cantando e ele saiu realmente da igreja. Eu fiquei lá, que o Orfeu falou, então o Orfeu me convidou, falou, ó, você fica aqui, aí eu continuei, desde esse tempo eu tô no louvor. E aí tem os 21 dias. Aí uma vez a gente foi fazer um workshop, né, lá em Santos. E eu fui lá, tô lá. E de vez em quando Deus fala comigo, mas fala mesmo, fala de vez em quando. Quem? Sou eu mesmo, né? Tipo assim, né? E aí eu escuto ele falar. Aí eu tava lá e ele falou, e aí, mano? Beleza. E aí, mano? Você vai fazer um negócio pra mim. Suave. Eu falei, o que você quer que eu faça? Porque assim, eu acho que o cara cristão, ele tem que morrer por Cristo. Tem que se entregar. Se o cara falou, agora eu vou morrer por você, eu morro por ele. Eu não estou falando isso porque estou aqui. Eu falo isso e faço. Se for para falar, eu vou fazer. Entendeu? E aí eu falei assim, o que você quer que eu faça? E quando eu perguntava para ele, aquele Japinha lá, não sei o nome dele, não é Japinha. Quem? Aquele que é o pastor que canta. Massal? Massal. Massal Sugihara. E ele estava falando naquele dia, ele estava trazendo uma pregação e tal. E quando eu perguntava para Deus, eu falava, mas o que você quer que eu faça? Ele falava assim, você tem que fazer uma campanha. Aí eu falei, tem uma coisa errada aí. Mas que campanha? Aí eu falei, de 21 dias. Eu perguntava e quem respondia era ele. Aí eu falei, mano, tem uma coisa loucura essa. Então. Eu falei, beleza, né, meu? Eu falei que aqui negócio na cabeça. Nós ficamos, voltei zoando no carro, zoando a Cristina. As irmãs Galvão. Depois eu vou falar das irmãs Galvão. As irmãs Galvão. E aí fiquei brincando com ela à noite, até vim aqui. E ficamos, né? Saí de boa, tal. Fomos lá. E eu não lembro se foi no domingo. Acho que foi no outro domingo. E no outro domingo ia ter ensaio. A gente ensaiava no domingo. Quando a gente chegou aqui, o Orfeu falou assim, não vai ter ensaio. Falei, caramba, fez nós levantar cedo, não vai ter ensaio. Vamos orar. Ai, meu pai, orar. Aí eu falei, meu pai, os caras ficam assim, orar, eu vou embora, não. Por que nós vamos orar? Beleza. Aí nós subimos aqui, no fundo, aí nós começamos a orar e tal. Ele começou, quando eu falei, não, você não precisa não, eu já sei o que você vai falar. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, isso é uma campanha, né? Como é que você sabe disso? Eu falei, porque Deus falou comigo também. Você quer que eu faça o quê? Não é? Deus falou comigo. E falou com ele também. Só que comigo ele falou para fazer na igreja. Com as pessoas da igreja. E com ele falou para fazer com o pessoal do louvor. Da mesma forma nós entendemos diferente. Tá, tudo bem. Aí eu falei, caramba. E quando falou isso aí, eu falei, e agora? Meu? E é para fazer mesmo, né? Eu falei, caramba, como que eu vou chegar pro pastor e falar que eu sou louco, meu? Eu vou falar isso, pastor. Eu vou falar. Meu. Aí eu cheguei pro Val. Eu acho que eu falei com o Val. E eu não sei se o Renatinho estava junto, mas o Renatinho, ficou eu, o Val e o Renato realmente fazendo campanha. Eu acho que eu falei com o Val. Falei, tem que falar. Falei, caramba, gordinho, vou falar então. Aí cheguei lá, pastor, ele. Falei aí, barriga. Pastor. Pastor, preciso trocar ideia com você, mano. Ele falou, fala aí. Então, eu expliquei pra ele o que aconteceu. Ele falou, se quiser fazer, pode fazer. Ele não falou nada. Ele falou, pode fazer, de boa. Se Deus falou com você, é oração. Não vou fazer, né, teatro de coisa errada aí. É oração, não tem nada demais. Mas até então, ninguém entendia, nem eu entendia como que era ser feito. E nem sabia como que ia fazer, porque ele só falou isso. E eu, tá, tudo bem. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte. Aí eu conversei com o Val. Falei, pô, Val, você não faz, porque a gente sempre tava junto. Ia pro monte,
Era eu, Val, o Silvio. Lembro. Aí tinha Tristeza, tinha Quem? Eu esqueci o nome dele, mano. Cara, eu esqueci o nome dele. Ele dava gente com a gente. E a gente que teu pai também ia pro monte com nós, já de Kombi, virava, só passava nas padarias, né? Comendo na volta, as cochetes. Eu lembro que toda vez, pelo menos toda vez que eu fui no monte, tava esse frio que tava. Tá, e a gente ia nesse frio, cara, várias vezes. Várias. Nunca E os ia, caras eram inventava pegados de das monte bolas no de calor. fogo, né, o poder, e os caras, vamos morar, vamos. Eu ia ficar morando direto, né? E aí foi. E quando aconteceu isso, eu falei, como que a gente vai fazer isso aí, cara? Eu falei pra Caldo, falei, mano, o B.O. vai ser esse. Mas calma, eu falei, não sei, meu. Falou pra ficar lá na igreja o dia inteiro, até eu sair. E o engraçado é que quando eu falei isso, eu saí de férias. Eu saí de férias na sexta, falei com o pastor no domingo, e comecei acho que no domingo a fazer. Ou no outro, eu não lembro. Eu falei, então eu vou começar tal dia, eu começo, e a hora que eu voltar de férias, eu termino os 20 dias. Deu 21 dias certo que eu tirei as férias, que era 20 dias, né? E aí sobrou o final de semana, deu 21 dias. E durante esse período, eu vou falar pra você, o que Deus fez assim com relação comigo, o que Deus fez com relação às pessoas que vinham na igreja, o que Deus conversou comigo. Eu nunca tinha, eu achava esse negócio de falar em línguas, eu não entendia direito também, salamandra, sala, aí ficava assim, que língua é essa, né? E aí eu não entendia isso, né? Então, como... Assim, é aquele cara que era convertido e tal, mas não se aprofundava nas coisas de Cristo, não entendia quais são as funções da língua, não entendia o que edifica, o que não edifica, para que é, que se você conversa ou não conversa com Deus, entendeu? Isso era importante nós, na época, estarmos entendendo. E aí foi. E aí Deus falou, ó, aqui não se fala nenhuma heresia. Já começou daí, falou, como? Não? Beleza. E como que vai ser? Isso é tudo na palavra. Se alguém, ele falou assim, se alguém vier aqui falar, você pode pedir que vai embora. Tanto é que veio, não vou falar não, mas veio, ele começou, eu falei assim, e aí? Deu 2 minutos e vaze. Nunca mais voltou. Então, o intuito daquilo era de criar um ambiente de oração. Sim. E Deus falou assim, ó, não vai ficar 1 hora sem oração. E eu vou falar pra você, Rafael, não ficou. Veio gente que eu nunca imaginei de onde vinha, com uma história descabida, que eu não sabia nem de onde vinha. Chegou umas 2 doidas aqui, entrou com tudo lá. E tinha saído o pessoal que tinha orado, e falei, mano, aí, ó, eu ficava assim, tá vendo aí? Vai faltar. Elas entraram no pau, cara, lá no fundão. Desceram, viemos orar, porque uma história que ela tava vindo, não sei da onde. E só, né, meu? E sempre Deus mostrando que Ele é Deus. Que Ele não falha, né? Que as promessas dele são cumpridas. E foi acontecendo. E eu tenho até um caderno, que até na época eu falava, vamos escrever um livro sobre isso, né? Sobre o que aconteceu. E aí tem tudo anotado. Então a gente fazia oração. Escrever então um livro, né? Tenho, tá lá. Desse enorme assim. Aí tava lá em oração, só que lá o pessoal vinha, que ora pra tal, que doença tal. E depois o pessoal vinha, ó, deu certo. Deus, né? Deus é o cara, né? Deus fez, eu preciso de libertação, preciso de cura. Isso foi, e eu pedia para anotar para a gente ter um documento do que foi feito. Sim. Isso foi durante todos os dias. E teve um episódio, eu te falo da questão de línguas, que tava eu, a Rose, do Fábio, o Val, a Cláudia, e eu não lembro quem mais estava. Eu acho que era só nós. E nós estávamos falando, e eu falei de uma situação que tinha acontecido comigo, que minha mãe tinha falado para mim, né? Ela falou assim, você vai morrer antes do seu irmão, e você vai morrer antes de mim. E aquilo eu não aceitei. Eu não nasci para morrer antes de ninguém. Quem vai mandar na morte é Deus, não minha mãe falar, né? Mas ela foi usada, infelizmente eu sei por quê. E aí, isso estava aqui, cara. E quando eu estava conversando, quando eu falei essa palavra, Rafael, eu não sei se você já teve alguma sensação de morte. Eu já tive, aquele dia eu tive. Parecia que eu ia entrar num buraco assim lá dentro. Assim, deu um pavor em mim, a cauda começou a dar aquele negócio, ficou apertando, apertava aqui. Aí, e tudo a questão que acontecia, a gente chamava de oração, sempre.
E aí eu falei, ora, pega o Salmo 91 e começa a orar aí, pra expulsar se tiver alguma coisa errada. Quando eles começaram a orar, eu comecei a falar em línguas, que eu não lembro direito. Eu estava consciente. Eu lembro que eu olhava para essa parede aqui, que não era assim, era de vidro, né? Era. Que dá pra Era ver de lá, vidro, né? E eu lembro que a única coisa que eu lembro é que eu orava, que eu não falo, não era uma língua, o Val falou também, falou que ninguém escutou, nunca viu aquela língua que era, nunca viu. Nunca ninguém falou, não era como o pessoal fala o normal, que eu fico brincando, mas não era dessa forma, uma totalmente diferente. Eu lembro que quando eu bati a palma assim, eu fiquei sem voz, cara. Eu não conseguia falar depois. Aqui vinham umas imagens assim, espalhava assim, um monte de coisa preta, espalhando. E cada vez que eu ia fazendo, espalhando, e eu fiquei um tempo falando em línguas. Daí acabou, tá, beleza. Aí eu nunca mais falei dessa forma. Eu também nunca mais busquei também dessa forma de entender isso, eu nunca mais fiz isso. E aí eu tive vários encontros com Deus, mas não dessa forma. Na minha casa, no meu particular. E assim aconteceu. E aí terminou os 21 dias, cara. Aqui eu vou falar pra você, todo dia tinha churrasco, né, festa, era comida pra caramba, né, nunca comemos tanto, sempre tinha gente na igreja, então a igreja se movimentou, né, e aí eu entendi, muitas vezes Deus falava, a porta aberta trazia pessoas, e entrava um monte de gente na igreja que nunca, porque estava aberta a porta, então a casa de Deus está aberta, entra gente, ele vai mandar, então tem que ter gente, ele vai mandar, ele vai encher, entendeu? E aí aí depois eu terminei, eu fiz acho que no outro ano, mas aí eu acabei fazendo diferente, aí não deu muito, aí depois eu parei de fazer, não deu mais. É que eu entendo também que às vezes não era pra ser Não, um negócio. eu acho que foi de aquela, sangue, né? eu acho que aquela foi que Deus falou e falou, vou trabalhar naquele momento, talvez. especificamente para as pessoas da igreja. Sim. Tinha um motivo que Deus sabe, né? Não é, eu não tive poder, eu não fiz nada, eu não fiz nada, Rafa, nada. Tudo que foi feito tá na palavra, tá no versículo, tá, sabe? Não tem uma passagem que eu falei. E quando vinha falar, eu falei, eu não quero que fale. Ele fazia, o cara ia embora. Ele ia embora da igreja, ele parava de gasgar e sumia, não vinha mais. Não vinha mais. Entendeu? Então, eu creio assim que essa experiência para mim, como cristão, foi... Eu acho que foi o tipo... Não vou te falar que foi igual o dia do Pentecoste. Mas foi, cara... Parecido, né? Foi o fogo realmente que você vê, né? Eu acho que aquele negócio é muito... Deus é muito impactante. A presença de Deus, quando você está dentro dela... Foi aquilo que você falou lá, naquela vez que você está fazendo... Dá, tua irmã. Quem te fez aqui embaixo? Falou que Deus se alegra, né? E eu sou assim, eu sou aquele palhaço lá que sempre fico brincando com todo mundo... Mas eu creio que Deus se alegra das minhas atitudes, das minhas situações, né? Porque eu creio que Ele sempre está cuidando de mim. Com certeza. Amém. E acho que das várias experiências aí que você já falou que você teve com Deus, a gente não pode deixar de falar uma que foi a que você teve com o feijão. Feijão mentira. Feijão não pode mentir, isso é coisa. Não, feijão, tá certo. É que eles ficavam brincando com você. Mas não é não. A gente realmente fazia aquele... Você teve sempre envolvido com o trabalho social? Todos os trabalhos sociais da igreja eu sempre tive envolvido, sempre. Porque eu acho assim que a partir do momento que você está numa comunidade, você é cristão, você tem que estar exercendo as funções da igreja. Depois eu me tornei diácono também, né? Fui consagrado diácono. E você tem que ter as funções da igreja, não é só limpar, fazer, não, você tem que cuidar das pessoas, as pessoas são importantes. Entendeu? Então você tem que fazer essa parte social, você tem que estar no Eu Posso, você tem que conhecer pelo menos como é que funciona, você tem que estar lá na Antártica. Hoje a gente não faz mais porque nem tem favela mais lá, né? Favela não, é comunidade. Nem tem mais comunidade lá. Mas tinha o Flor de Maio, que também é um lugar que precisa de apoio de pessoas. Então, quer dizer, a igreja tem que ser viva. Eu recebo aqui. E eu vou só receber. Não faz nada. Né? Eu vou me tornar realmente uma ovelha gorda. E quando eu precisar correr, que um dia eu vou precisar correr, né? Eu vou estar... Nem consigo andar, né? Não é que nem o Flock que é...
Não, eu não vou estar muito cheio e não vou conseguir passar o que eu preciso. E tem gente no mundo necessitada, Rafa. Sabe, eu louvo muito pela vida de vocês hoje, que eu vejo vocês. O que eu te falei, eu via isso em mim naquele tempo, mas não tinha oportunidade. Tem as pessoas não acreditavam em mim. Tanto é que a gente ia, quando era mais novo, a gente ia na igreja, na Assembleia de Deus. Eu tenho até uma foto dessa igreja construindo. Nós íamos de domingo de manhã, com roupa toda encapotada, descolava os capotes que tinha, chapéu do Napoleão, e sentava nos bancos de madeira, os caras, e nós ficava assim, ó, e gritando, e zoando. Nós não fomos nem colocados numa escolinha dominical. Nós fomos expulsos da igreja. Quantos caras que eu tenho hoje que são amigos meus, que poderiam ser um pastor, poderia ser um homem de Deus. E você falou que tinha uma banda, quanto não poderia estar aí tocando pra Deus? Né? Entendeu? Nós tínhamos uma banda, então eu toquei muito tempo. A gente ficava. Eu toquei muito tempo desviando as pessoas. Né? Não que desviando por. Mas eu bebia, eu fumava, assim, é um incentivo que você tá lá. As pessoas olham, não porque eu não era nenhum artista, não, mas eles se miravam na gente. Então se eu consumo álcool, se eu consumo droga, se eu saio com as meninas, as pessoas vão achar legal. Eu levava o meu irmão, levava os irmãos dos meninos, tava todo mundo com a gente. Na minha rua, o pessoal que tava com a gente sempre ia com a gente. E o pai do cara junto com a gente. Entendeu? Então tinha esse ambiente, que era um ambiente pesado, a gente bebia muito, usava muita droga, né? Não era que, a gente não era esses noia louco aí. A gente usava, tava lá e fumava, entendeu? Tava, nós era um meio social. Mas a gente usava, se tivesse, usava, entendeu? Só que isso, com o tempo, depois eu vim a usar mais. Eu cheguei a parar um tempo quando eu estava ainda casado. A Carol era pequena. Me lembro que era um sábado, eu tinha saído. E aí eu fui eu não queria ficar falando desses negócios de coisa. Não vale a pena escutar. Mas eu fazia tudo errado. E eu acho assim que eu tenho que contar as bênçãos que Deus fez na minha vida. As coisas erradas eu já falei. Aconteceu, eu não conhecia Deus. Né? A partir do momento que eu passei a conhecer Deus e a conhecer as coisas de Deus, agora eu tenho uma responsabilidade, né? Eu sou responsável pelas coisas que eu faço e pelas coisas que eu falo. Que eu vou ser mais cobrado. Quando eu não sei de nada, eu não sei de nada. Então, se é errado ou não... tanto faz, né? Que uma vez foi um menino lá na minha casa, estavam os meninos, e ele falou que ele era ateu, que eu sou ateu, que eu sou ateu. Eu falei, beleza, e só escutando. Ateu, eu falei, me fala uma coisa. Então você pode sair na rua e matar todo mundo, né? Lógico. Se a maioria das leis que a gente rege hoje no país, ou até em outros lugares, são baseadas nas leis de Deus. Então você pode matar e ainda não falar o seguinte, e você não pode ser preso, porque você é ateu. Porque não tem um certo e errado. Não que eu sou contra ninguém, tá? Né? Cada um tem o que escolha que quiser, mas você tem o certo, você pode fazer, mas se eu não acredito naquilo e não acredito no que está sendo feito e não aceito aquilo não pode me reger. Não posso ser regido daquilo, não posso, não tem como. Eu tenho que sair lá, matar, sair vazado, que nem o mocinho lá. Sair vazado e não acontecer nada comigo. Então não é isso. Então nós somos regidos pela lei, pelas normas de Cristo. Entendeu? Por mais que eu fale, que eu seja, tenha mais ideologias diferentes, eu sou regido pelas normas de Deus, cara. Eu sou regido, eu tenho uma consciência em Cristo. Isso me rege, isso me norteia. Isso faz com que o bom e o mal, o ruim e o bom, eu sempre vá para o lado bom hoje. Então eu procuro estar, cometo pecado todos os possíveis e imaginários, mas eu tento acertar o caminho, né? Não sou santo, não sou nada. Eu sou, como diz eu sou um dos maiores pecadores, né? Como diz Paulo, eu sou o maior pecador, eu peco. Eu não sou santo, não tem como fazer. Então, a minha condição de ser humano é de pecador. Eu tenho que mudar essa condição. E como que eu mudo essa condição? Lendo a palavra de Deus. Aprendendo sobre Deus. Né? Trabalhando serviços para Deus. Criando ambientes que eu tenho com Deus. Eu estava falando de vocês. Eu vejo vocês hoje uma bênção, cara.
as oportunidades que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter feito, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu joguei fora, quantas pessoas eu poderia ter salvo. Eu falo muito daquele filme A Lista de Schindler. Então, o filme é o reino com questão aos judeus. E ele faz, a única de todo aquele filme que mais falou comigo, de todo, foi no final, ele pegou a aliança dele e falou, mano, isso aqui valia umas 5 vidas, cara. E tá no meu dedo. Então, o que é mais importante? O que é o mais importante? Né? O que Deus fez comigo? O que Deus fez? O que Deus fez com o seu próprio filho? É aquilo que eu falei. Quem entregaria o seu filho naquele? Eu pergunto para qualquer pai, eu vou falar para você, qualquer um. Vai falar, ele não vai fazer. Não vai fazer. E Deus fez pelo meu pecado. Né? Por isso que eu falo, eu ainda continuo pecando. Então, eu continuo errando, eu tenho que acertar mais. Então, se eu não buscar a perfeição, que é a palavra de Deus, e conhecer os caminhos que Deus me traçou, como que eu vou poder olhar para uma pessoa, falar, ou mesmo trabalho social? Que adianta? Eu vou no trabalho social, aí eu passo em cima do cara do metrô lá, que tá assim lá, passando frio, eu tô passando por cima do cara. E não é isso que Cristo... Eu vi todas as passagens que você vê de Jesus, ele andava com os piores também, né? Só os piores que ele andava. Mas eu creio que talvez, não porque seja... Eu creio assim, que ele tinha que fazer o que fez, as coisas que ele tinha que fazer, ele fez. Mas assim, hoje você tem essas pessoas ou igual ou pior da condição que tinha Jesus. Sim. Porque eles já têm a oportunidade, eu já até ter escutado ele. Então hoje é pior a condição, porque ele até conhece Jesus e está naquela condição. Se você for, se você conhece mesmo. não, já se você for fazer qualquer trabalho social, for de noite aí, qualquer, você vai ver diácono, cara do louvor, pastor. Sim. Eles estão totalmente desviados. Então eu falo assim, o que eu acho que é isso, né? O que eu vejo isso é que é o evangelho mal pregado, um ensino mal dado, um crente mal convertido leva à perdição. Um evangelho bem pregado, conhecimento da Bíblia, leva em crentes fortes e sadios. Você vai ter uma sabedoria que você vai poder passar. E qual que é a minha flecha, né? Cansa o seu pai falar muitas vezes. É vocês. É eles, menino. Vocês são nossas flechas. Porque talvez essa geração, eu escutei até eu esqueço o nome daquele cara, Base, né? Base. É um pastor do Douglas Gonçalves? Douglas Gonçalves? Não, do Jesus Cop. Tem um barbudinho lá, acho que é Base, né? Base. É um barbudinho ruivinho. Ele falou isso aí. Não, talvez não seja na minha geração. Sim. Nossa, talvez não seja. É Base, eu acho que é. Talvez. É Base. Base ou Bose? Base. É Base. Fugiu, eu escutei ele no dia que eu fui lá. Ele falou assim: eu talvez não. Eu falei assim: você está preparado, né? Para que tudo isso aconteça não for da sua geração? Eu tô achando que Deus vai vir amanhã. E aí, tá, né? Os cavalos, e aí tá na porta assim, sou eu, Jesus, pá, não é isso. Talvez não aconteça. Talvez a minha oportunidade de servir a Deus seja dessa forma, de eu criar bons crentes. Criar boas flechas que vão no alvo certo. Eu acho que é isso que Deus quer, né? E Ele quer que eu me transforme também, mas isso que Deus quer. Talvez eu não tenho essa oportunidade de ver Deus dessa forma, né? De chegar e Ele vir realmente como está na Bíblia. Talvez eu não tenha, e eu vou deixar de fazer. Essa história veio em 2000 anos atrás. Vai chegar amanhã, hein? Os caras estão vendendo tudo. Vão vender, vão queimar, né? Vai acontecer. E não era isso, não era para aquele tempo. Talvez não seja para esse tempo, talvez seja para outro tempo. Pode ser para o teu filho, sim, pode ser para o meu neto, pro teu neto. Mas você formou flechas. Se as flechas continuarem, a gente vai continuar.
A gente não pode voltar pra cebola. Cansado de O voltar pra alho. cebola. Alho, cebola, alho, cebola, alho, cebola. Eu não posso ficar voltando, porque esse período que Cristo vem, eu acho que quanto mais eu prorrogar agora, mais ele vai ter o tempo que, né? Acho que todo mundo tem que conhecer a palavra de Deus. Então, se eu encurtar, talvez ele venha mais cedo, né? Eu queria que seja dessa forma. Eu acho que se eu encurtar o caminho, Faz sentido. né? Se eu encurtar o caminho, melhora o negócio. Agora, se eu ficar lá, volta. E você vê toda a Bíblia, você vê lá, volta. Aí Deus vai lá, faz. Aí Deus destrói. Mata todo o povo. Excomunga tudo. Cara, aí Deus faz de novo. Ah, eu vou perdoar porque você pediu pra mim. Ó, Senhor. Aí eu vou dar um boi pra você. Vai dar um boi. E vai dando boi. Até no finalzinho que excomunga tudo. Aí ele fala, agora não falo mais nada. Vocês vão se virar. Se vira. Mas ele ainda faz de novo. Ele prepara o seu filho. Vem o seu filho. Ele faz com que ele, né? Com que ele confronte os mesmos seres humanos que eram anterior, né? No tempo mais antigo. Sim. Eles continuam a mesma coisa. Mas até hoje, né? Desculpa aí. Não mudou muito. Mas eles acreditam. E eu fui no lugar desse e eu falei, aqui não tem Cristo. Aqui não tem Deus. Eu não senti. Eu senti Deus naquela igreja que eles foram cantar coral lá. Um monte de cara aqui embaixo. Pequenininha. Senti Deus aqui quando a gente orou. Senti Deus outro dia que orei. Quando a gente louvou. Eu senti Deus. Eu senti a presença de Deus. Mas lá eu não senti. Eu vi um negócio de madeira, um negócio... Tinha que lavar a mão 60 vezes. Mas aqui mora... Onde que mora Deus, né? Ele ficava procurando. Eu ficava... Cadê Deus, né? Ele falou que tava aí. É a casa dele, né? Tinha que estar aqui. Mas eu não vi. Então, assim, não sendo contra ninguém, nem sendo, né, falando mal de nada, mas eu acho assim, que essa transformação, eu vi muito na palavra de Deus, está no nosso coração. Nosso coração sempre foi aprisionado, sempre foi quebrado. Um coração contrito a Deus é um coração bonito. É um coração feliz, uma coisa bela, entendeu? Uma coisa que vai fazer isso. Gerar corações novos, gerar corações bons, corações sadios, para que ele possa fluir, para que o corpo flua, para que o coração bata, o sangue. E a gente fica que nem fica o Rafael mostrando aqueles passarinhos aí. Olha, pá, é Deus puro. Da forma dele, mas é Deus puro. Deus está ali. Tá no animal, tá em todo lugar. Tá. Deus é assim. Então acho que se a gente conseguir, nós como cristãos, ter essa transformação, começando por mim, ou pela gente, eu creio que a palavra de Deus vai ser levada a mais pessoas que não conhecem. As coisas de Deus vão ser mais amplas. Quando a tua irmã fez aquele curso com a gente, eu aprendi muita coisa com aquilo ali, eu acho que foi muito importante, para mim principalmente. Muito bom. Sabe, é um momento bom, foram coisas que eu aprendi, que eu até então... Eu fiz naqueles 21 dias, mas eu nem imaginava que era daquela pegada, daquela forma. E eu falei, aquilo tem que ser levado para todo mundo. Eu acho que tem que ser distribuído para todo mundo, que isso aí é a chave do negócio, né? Da chave do negócio. Entendeu? Isso é Deus. Isso é você estar na presença de Deus. Isso é você estar junto com Deus. Você está falando com Deus. Quanto tempo você fala com Deus por dia? Né? Quanto tempo a gente tem essa comunhão com Deus? Cada um tem o seu tempo, mas quanto tempo a gente faz? E quanto tempo a gente agradece? Quanto tempo a gente está junto? Quanto tempo ele está andando comigo? Eu ando com ele, mas ele anda comigo? Né? Essas perguntas a gente tem que começar a fazer. Tá ali, tá, tem que ser, eu tenho que modificar, eu tenho que criar ambientes para a gente possa mudar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que Deus está no nosso negócio. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Vocês que são jovens mesmo, tem que... Mano, vai pra quebrada, vai pra abraço, vai pra cima, entendeu? Tem muita coisa que se eu for falar, vai ficar 3 horas falando aqui, não dá. Então eu vou falar das irmãs Galvão. Cadê as irmãs Galvão? Só veio... Não, já veio duas irmãs Galvão. Quem não sabe, irmãs Galvão são as nossas irmãs que cantam de domingo no grupo junto com o Luiz. Os tiozão da vila. A Leia,
A Rose e a Cris. Isso. A Leia e a Rose. Ela falou, se não Cris já falasse- pega, falta a Rose agora. Não, a Rose Crazy não veio? Não, falta ela. Ixi, ainda Aí falta fecha ela. o trio. Aí Tem fecha que o comprar trio. mais microfone aqui pra fazer É, com fazia elas um, todas. né, Os com irmãos todo Galvão, mundo. tudo. Mas é brincadeira, são bênçãos na minha vida, viu? Eu Amém. brinco muito com elas e eu sou abençoado por ter um líder como o Rafael. É. Ele brinca assim, ele é novinho, mas ele é um cara bom. E não, ele é uma pessoa que ele é coerente, ele sabe o que ele faz, hoje ele está à frente do trabalho. Ele é capaz de fazer as coisas que a gente muitas vezes não é, entendeu? Tem conhecimento do que nosso grupo é. Entendeu? Que nós somos tiozão mesmo, nós somos chato, eu fico reclamando da voz, fico. Tem jeito, a gente vai encher o saco de todo Isso é mundo, o tudo de bem. menos. E assim, eu vejo Deus em vocês, né? Essa é a importância. Mesmo o nosso grupo, a gente está há mais de 20 anos, a Cristina é uma bênção, a Rose, a tua mãe nem se fala também. Todos, acho que passaram no nosso grupo de louvor, todos, mesmo que estavam, que saíram, todos foram uma bênção no momento que era certo. O momento de Deus estava ali preparado para eles e todos foram bênçãos. Eu creio que a vida de todos cresceu, a gente gravamos CD, fizemos de tudo já. Aí o cara ainda quer ser famoso, pra quê? Não gravamos CD. Sem ser famoso. Sem ser famoso, meu. Nossa, tá nada. Entendeu? Então assim, Deus propõe, isso que eu tô falando, Deus proporciona. Quanto tempo, quando era música, a gente não correu gravou atrás? CD. Não, os caras Você até gravou? gravaram. Gravou. Não. Nós gravamos acho que umas músicas, mas não. Mas quantas os caras foram, até o pessoal continuou mais, foi até pra Alemanha, o pessoal. Mas se eu fosse correr atrás disso, como diz, correr atrás do vento, cara. Que eu não vou pegar, não ia pegar, eu ia atrapalhar, eu ia atrasar. Quanto tempo eu perdi, né? É isso que eu me pergunto. Quanto tempo eu perdi? Quanto eu não posso perder mais? Porque eu já tô mais velho pra morte do que pra vida, né? Então mais pro bico, né? Vai pra vazar do que... Tá mais pra então vai pra ver a esperança de Deus. Ó, Senhor. Amém? Amém. Mano, muito obrigado, Luiz, por ter aceitado aí nosso convite. Foi muito bom ter aqui você, ter um pouco da sua história, do seu testemunho. Tenho certeza que o pessoal curtiu bastante. Então, muito obrigado mesmo. Não, mas aquela do Gabriel não dá, não. Ele fica lá gordinho, você fica imitando. Mas foi bênção, mano. E pra vocês que estão aí nos assistindo, como eu sempre falo, segue a gente no Instagram, Facebook, sempre como tá aqui, que o pessoal sempre escreve. Onde tá aqui? Tá aparecendo aqui. Nossa, a rodela. É verdade, tem que fazer o merchan. Merchan. Aqui, ó. Mostra a pizza. Nossa, olha. Aqui, ó. Gordetes, Meu Deus do Vazari, ó. céu. Arranha dos Bancários, como sempre, fortalecendo. Não deixe de fazer o seu pedido lá, as pizzas são muito Peça boas, que o lá é preço bom. é bacana. E compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que puder, se inscreve no nosso canal, deixa o like também, porque isso tudo é muito importante, não só para o crescimento do canal, mas para que o evangelho e tudo que a gente conversou aqui possa ser espalhado e possa alcançar mais vidas. Amém? Galera, é isso aí. Valeu, Luizão. Obrigado, gente. Tamo junto. Espero vocês aqui na nossa igreja. É isso aí. Lausanne Paulista. Rua, né? Avenida? Avenida Francisco Ranieri, 117. Compareça aqui. É isso. Culto de domingo, de quarta, o que você de manhã, de noite, 10 da domingo, manhã, horário. 19 horas. Sábado. Sábado às 19 Only horas. One, os meninos, a É juventude jovem. isso. Juventude. Juventude jovem. A Mas juventude, são os caras que não gostam dos velhinhos, mas eles estão lá. Tô Tô brincando. Que mais tem? Casa de oração. Casa de oração, quarta-feira, vem 8 aqui horas. com nós, uma É opção verdade, de oração. Comparece, vem São- ver o Luiz cantando ao São vivo. Paulo venha ver eu cantando, eu desafio um pouquinho, mas de vez em quando eu acerto. Mas São Paulo precisa de oração, nossos governantes precisam de oração, Amém. nosso país precisa de oração, nós precisamos de oração. Então compareça. A igreja, muitas vezes, a gente tem a oportunidade de fazer tanta coisa na quarta-feira, né? Mas venha orar, é 1 hora e pouco, mais ou menos. 20, 1h30.
1 hora e pouco, sabe? Eu tava hoje frio, tão frio, filho. Tava assim, ó, tava assim, 14 graus no Alasca e 7 aqui em São Paulo. Tava frio hoje aqui. E nós estamos aqui, então eu peço que a igreja compareça também, porque é importante. Oração para todo mundo é importante. Vamos transformar esse mundo na oração. Amém. Glória a Deus. Paz e amor. Rapaziada, é isso e até a próxima.